Bom dia. Continuando aí sobre os agentes políticos, nós vamos falar agora sobre o artigo 38. O artigo 38, ele fala sobre o que acontece quando o servidor público está exercendo algum mandato eletivo. Foi eleito para prefeito, governador, deputado, vereador, enfim, o que acontece nesses casos, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que se o servidor público ele foi eleito para algum cargo federal ou estadual, ele pede licença, né, do seu cargo público, então ele para de exercer aquele cargo público, de servidor público, e vai exercer o cargo de agente político, né? Ele vai exercer apenas o cargo para o qual ele foi eleito. Aconteceu isso com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias. Ele é funcionário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Quando foi eleito para prefeito, ele abandonou, né, ele saiu em licença da Assembleia e só retornou agora em 2011, né, após as eleições de 2010, foi quando ele deixou de exercer um cargo público, né. Quando a pessoa é eleita para um cargo federal ou municipal ou estadual. Se é eleita para um cargo municipal, de prefeito, por exemplo, foi o exemplo do Patrus que eu citei, ela tem que abandonar o cargo também, né? Ela deixa o cargo dela lá, pede licença do cargo, mas ela pode escolher o subsídio. Então vamos supor, você pode escolher a remuneração. Vamos supor que você trabalha no Ministério de Ciência e Tecnologia, tem esse salário aí de R$7.000 e é eleito vereador na cidade que o salário do vereador é R$4.000, né? Eleito prefeito de uma cidade que o prefeito é R$4.000. Então você poderia continuar percebendo o seu valor de R$7.000 do Ministério de Ciência e Tecnologia e exercendo o cargo de prefeito. Se você for eleito para vereador, né, aí já está no inciso 3 do artigo 38, se você for eleito para vereador, o que acontece? Você, se tiver compatibilidade horária entre os cargos, você pode exercer os dois, né? Se não tiver compatibilidade, você exerce só o de vereador, no caso, né? Uma coisa muito interessante é que quando você exerce um cargo eletivo, o servidor público exerce o cargo eletivo, o tempo de atuação no serviço público continua contando, como se ele estivesse atuando. Ele só não conta para promoção por merecimento, porque a pessoa não está lá, mas conta como se ela tivesse continuado trabalhando naquele cargo, inclusive para aposentadoria. Então quando a pessoa for aposentar, conta como se ela estivesse trabalhando aqueles anos todos no cargo dela, no setor público, no serviço público, embora ela esteja eleita para algum cargo eletivo, né? Bom, o artigo 38 é só isso, e aí a gente fala do artigo 39. O artigo 39 ele fala sobre as políticas de administração e de remuneração do serviço público, né? Aí no parágrafo 1º ele vai falar sobre as políticas de vencimento, que elas são formuladas comparando 3 itens, né? Baseados em 3 itens. De acordo com a natureza do cargo, né? E a responsabilidade com flexibilidade, com os requisitos para investidura e com a peculiaridade do cargo. Então, por exemplo, o requisito para investidura no cargo de tecnologista do Ministério de Ciência e Tecnologia tem que ter mestrado. Então, a remuneração tem que levar isso em conta, tá? No parágrafo 2º, fala sobre as escolas de governo. Fala que a União e os estados manterão escolas de governo e que a participação de curso por parte do servidor nessas escolas de governo, ela acarretará subsídio para promoção. Então a pessoa vai ser promovida de acordo com a participação dela nas escolas de governo, né? No parágrafo 3, ele fala de alguns direitos que o servidor público tem, que são compatíveis com os direitos de quem é trabalhador pela CLT, né? Então ele volta lá no artigo 7º da Constituição e cita alguns incisos que o servidor público também tem direito. Ele fala depois, no parágrafo 4º, que os agentes políticos, os agentes
do Poder Judiciário e os ministros de Estado, eles vão receber um subsídio em vez de remuneração. Porque como que é montada a remuneração? A gente tem a remuneração básica, aí tem um auxílio aditivo por escolaridade, por tempo de serviço, por periculosidade, enfim, vários aditivos, e isso forma a remuneração total da nossa carreira. No caso dessas pessoas, os ministros de Estado, os agentes do Poder Judiciário e os agentes políticos, que são aqueles de cargo eletivo, eles recebem um subsídio único. Eles não têm essa separação do salário. Então eles recebem um valor inteiro que já agrega tudo. E, inclusive, é proibido inserir qualquer outro valor na remuneração, no subsídio dessas pessoas. Bom, aí no parágrafo 5º, ele fala sobre que os estados, a União, o Estado e os municípios, eles podem estabelecer uma relação entre o maior e o menor salário daquele ente federado, isso daí é um optativo, os entes federados não são obrigados a estabelecer essa relação, mas se eles quiserem, o menor salário é X e o maior salário vai ser 3X. Eles definem o piso e o teto daquele ente federado, mas não é obrigatório fazer isso, tá? No parágrafo 6, ele fala que todo ano deve ser publicada essa remuneração, então quanto que cada cargo percebe, quanto cada cargo recebe, E no parágrafo 7º, que é o último parágrafo desse artigo 39, ele fala sobre a questão dos investimentos em infraestrutura, em pessoal, dentro da administração direta, ele fala que todos os investimentos eles devem ser previstos em lei. Então tudo que vai investir tem que ser previsto em lei. Daqui a pouco a gente vai gravar mais um vídeo falando o artigo 40 e 41 e finalizando os agentes administrativos. Um abraço, até daqui a pouco.